Alô, meu povo, estava com saudade de mim? Eu também estou morrendo de saudade de vocês, mas, entretanto, porém, todavia, estamos distantes em razão do Covid-19. Muito bem, eu, para poder retomar nossas aulinhas, acabei desenterrando alguns slides que eu não utilizava há um bom tempo. Slides que estavam guardados aqui no fundo de alguns arquivos, fui lá, desenterrei eles, já postei no Classroom, já postei também nas nosso site e agora eu vou utilizá-los para que nós possamos de alguma forma avançar no nosso conteúdo, senhores e senhoras. Bom, eu estou evitando de aparecer aqui para que vocês não vejam o meu rosto lindo e para que fique com mais saudades de mim, né? Quem sabe quando a gente voltar a ter nossas aulas, vocês tragam presentes, né, para demonstrar toda a saudade que sentiram do vosso professor. Muito bem, senhores, olha só, nós trabalhávamos na última aula a questão da dosimetria de pena, certo? Nós trabalhávamos a questão das circunstâncias judiciais. Então, vamos retomar o assunto daí, para que ver se a gente consegue avançar, para ver se vocês conseguem entender. Lembrando, hein? Postei para vocês 2 videoaulas ensinando os senhores a fazer as continhas de conversão de dias em meses, meses em anos, anos em dias e vice-versa. Detalhe, não era eu quem estava ensinando, né? Lógico que eu achei essas aulinhas no YouTube e disponibilizei para os senhores, tendo em vista que a nossa última tentativa de eu ensinar matemática para os senhores foi terrível, foi desastrosa, né? Foi mais ou menos igual a Dilma tentando explicar como armazenar vento, certo? Então, matemática eu sei malemar. Para mim, não sei muito, então prefiro me ater ao direito, por isso disponibilizei para os senhores 2 videozinhos rápidos. E olha só, detalhe, muito mais simples do que eu estava explicando para os senhores. É incrível, eu estava complicando a vida dos senhores, sendo que a conta é muito mais simples. Certo, senhores? Mas vamos falar agora de dosimetria da pena, aulas 2 e 3, nós tivemos 3 aulas, essa é a nossa 4ª aula. Mas vamos voltar aqui para o conteúdo da 2ª e da 3ª aula. Olha só, qual modelo nós utilizamos para dosimetria de pena no nosso ordenamento jurídico? Você já sabe, está disposto no artigo 68, é o modelo trifásico. Esse modelo trifásico, dividido em 3 fases, tem a primeira fase, onde se dá a análise das circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59 do Código Penal. A segunda fase, as circunstâncias legais, estão ali do artigo 61 ao artigo 66 do Código Penal. E a terceira fase, onde se calcula as causas de aumento, diminuição, as majorantes e minorantes. Então, quais são as fases? Eu fixo primeiro a pena base, depois a pena provisória e no terceiro momento nós vamos trabalhar o que? A pena final. Pois bem, senhores, olha só. Grande detalhe. E a dificuldade dos senhores estava na questão inerente à dosimetria na primeira fase. Então a gente empacou ali na nossa última aula, teve dificuldade em caminhar, então vamos tentar esmiuçar isso um pouco mais. Olha só, as circunstâncias judiciais do artigo 59. Essas circunstâncias judiciais estão ligadas a aquilo que de alguma forma ocorreu no momento do crime, é decorrência do crime ou está ligado à pessoa do agente. Certo? Então, de alguma forma, as circunstâncias judiciais
tem relação direta ou indireta com o ilícito penal. Esse é o objetivo, gente. Individualizar a pena aplicada ao indivíduo que cometeu determinado ilícito penal. Certo? Então, as 8 circunstâncias judiciais, nós já trabalhamos uma a uma. Certo? Nós já trabalhamos uma a uma nas aulas anteriores. Nós verificamos o quê? Que as circunstâncias judiciais, elas podem ser consideradas como favoráveis, desfavoráveis ou neutras. Certo? Nós temos que verificar o seguinte, que, de acordo com os princípios que norteiam o nosso direito penal, entre eles o princípio do favor rei, estando ou sendo consideradas todas as circunstâncias favoráveis ao réu, a pena base dele, deverá ser fixada de acordo com o mínimo legal. Certo? Ah, professor, mas qual que é o mínimo legal? Gente, o mínimo legal é aquele que vem previsto no preceito secundário do tipo penal. Matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Então, esses 6 a 20 anos é o preceito secundário, 6 anos é o mínimo legal. Então, se ao final da análise de todas as circunstâncias judiciais, o indivíduo tiver todas elas a seu favor, todas elas forem consideradas favoráveis, ele terá o quê? A pena mantida no mínimo legal. Beleza? Beleza. Agora, se nós temos circunstâncias consideradas como neutras, nós já vimos na última aula quando é que uma circunstância será considerada como neutra. Quando o juiz não ficar convencido de que os elementos necessários para que a mesma seja tratada como desfavorável estão presentes no caso concreto, ou ainda quando ela restou prejudicada por tratar-se de uma circunstância já analisada por ocasião da qualificadora ou quando ela será observada em outras fases da dosimetria de pena. Então, são as duas situações em que a circunstância deverá ser tratada como neutra ou prejudicada. Pois bem, senhores, nesse caso, se todas as circunstâncias forem consideradas favoráveis ou neutras, a pena ficará no mínimo legal. Se eu tenho circunstâncias consideradas como neutras, portanto, não há que se falar em majoração da pena. Quando é que ocorrerá a majoração da pena, então? Única e exclusivamente nas situações em que eu tenho uma circunstância judicial considerada como desfavorável, quando ela for valorada desfavoravelmente ao condenado. Nesse caso, senhores, haverá então, para cada circunstância judicial considerada como desfavorável, um aumento de pena. Certo? Agora, a grande pergunta é: quanto haverá de majoração de pena para cada circunstância desfavorável? Aí é que mora a questão. Pois bem, senhores, lembrem-se, nós falamos disso, mas é importante sempre frisar: não existe nenhum critério legal objetivo determinando quanto deve ser a majoração de pena para cada critério tratado como desfavorável. Ah, então como é que eu faço, professor? Eu tiro da minha cabeça?
Teoricamente, você pode tirar da sua cabeça. Desde que você, ao utilizar o critério que está saindo da sua cabecinha, você não ultrapasse o máximo da pena e desde que, ao aplicar o seu critério, você obedeça a todos os princípios que norteiam o direito penal e principalmente que norteiam a teoria da pena. Professor, mas o que é praticado? O que os juízes praticam? O que a doutrina indica? Muito bem, com relação a isso aí, existem diversos critérios, senhores. Existe um critério que utiliza a média entre a pena máxima e a pena mínima. Então eu tenho lá a pena máxima 12, a pena mínima 6, por exemplo. Eu vou fazer a média, eu vou juntar as duas, vou somar as duas e dividir por 2. Alcancei a média, né? Então, 12 mais 6, 18. Qual que é a média? 9, certo? Então, para cada circunstância judicial, qual o valor? 9 dividido por 8. Por quê? Porque são 8 circunstâncias judiciais. Então, esse resultado seria o valor utilizado para majoração. Um outro critério é a utilização da mediana. O que é mediana? Eu tenho lá 10 e 2. A mediana entre 10 e 2, qual é? 6, 5. Então, eu vou fazer ali o cálculo da mediana. E aí, essa mediana, o número mediano, o número que está imediatamente no meio, entre as duas, é o que eu vou utilizar, o número inteiro. Aí eu vou utilizar ele como base, dividindo por 8, fazendo a majoração para cada uma das circunstâncias. Gente, agora o que é mais adotado jurisprudencialmente, tá? É a majoração de 1/6, tá? Eu majoro em 1/6 da pena, tá? 1/6 do mínimo, observem, 1/6 da pena mínima em abstrato. Então tá aqui, ó, tá? É o que é adotado pela jurisprudência. 1/6 da pena mínima em abstrato. Então, qual seria o cálculo? Se a minha pena mínima é de 6 anos, eu vou majorar em 1 ano para cada circunstância desfavorável. Mas eu tenho que observar o seguinte: eu não posso majorar além dos limites legais. Então, nessa primeira fase, se a minha pena é de 6 a 12, a minha análise com as circunstâncias judiciais não pode ultrapassar de forma alguma, tá? Guarde bem isso. O máximo em abstrato. Gente, o legislador, o que ele fez? Quando ele criou os tipos penais, ele disse o seguinte, ó: senhor operador do direito, o senhor poderá fixar a pena base da forma que o senhor bem entender, desde que o senhor, de forma alguma, ultrapasse esses limites que eu estou estipulando, eu, legislador. Tá certo, gente? Então, essas são algumas orientações no que tange ao cálculo
da primeira fase da dosimetria de pena. Lembrando, gente, que nós já havíamos trabalhado um pouquinho isso aí. Então, eu vou disponibilizar para os senhores alguns exercícios para que os senhores pratiquem, certo? Nesses exercícios que os senhores vão fazer, eu quero que utilizem, tá? Até para a gente poder padronizar como critério majoração de pena em 1/6 da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, certo? Então, vou postar os exercícios, eu quero que vocês analisem as circunstâncias, fundamentem por que estão entendendo as circunstâncias como favorável ou desfavorável e em seguida façam o cálculo da primeira fase da dosimetria de pena. Tá certo, gente? Eu vou encerrar esse videozinho por aqui, até mesmo para não ficar muito cansativo e para que Vossas Excelências possam acompanhar o passo a passo, tá? Próximo vídeo, nós vamos trabalhar um pouquinho as questões inerentes à segunda fase da dosimetria. Até o próximo vídeo. Abração.